Boa tarde, pessoal. Eu vou tocar um pouquinho aqui, mas eu não sei tocar direito piano, mas é pela mensagem, tá? Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Será que a gente deixa Deus sonhar na gente? Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Aí entra a nossa fé, né? Trabalhar a nossa fé. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. E Ele segura a gente, pode confiar. Segue além. Segue além. Seguir além com otimismo, com bom ânimo. É difícil, mas é necessário. Segue além. Segue além. E às vezes acontece isso aqui, olha. Verás um caminho difícil demais, que a gente nem entende o que está acontecendo na nossa própria vida. Verás tempestades que te assustarão, te assusta. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. E o que Ele prometeu pra gente? Que Ele estaria com a gente até o final dos tempos. Tenha paciência e saiba esperar. E a gente não tem paciência, que é a ciência da paz. E a gente está aqui para aprender isso também. O melhor de Deus virá. E é isso, uma musiquinha do Frei Gilson. Eu tô aprendendo piano, que acabou se tornando uma terapia para mim, diante das lutas da vida. E aí me deu vontade de fazer esse conteúdo. É uma música simples, mas que traz uma mensagem muito importante sobre fé, sobre acreditar, mesmo quando você está com a vida totalmente bagunçada aos olhos humanos, tem uma força te segurando, te carregando. E eu vivi isso, vivo isso. E por isso eu tô aqui, usando esse canal para poder espalhar o que eu puder, porque eu não sou melhor nem pior do que ninguém, o Evangelho de Jesus, né? Porque tudo que precisava ser dito, na verdade, já foi dito. Foi dito por Jesus, né? Quando Paulo diz em Coríntios 1, que eu tô lendo, Paulo disse, né? Que ele não tinha mais nada para dizer, porque tudo já foi dito por Jesus. Então, é a verdade. Nós já ouvimos tudo que a gente precisava ouvir. Agora a gente precisa praticar, que é o mais difícil, né? E muitas vezes, né? Vou citar a minha situação de saúde, né? Eu faço um tratamento para câncer de mama metastático. Graças a Deus eu tô bem melhor agora. Passei por situações muito difíceis, onde eu achei que eu fosse sucumbir mesmo. E hoje eu tô aqui, podendo falar. Eu tenho uma forte ligação com a música, não sou musicista, tô aprendendo piano agora, depois de adulta, por conta de eu gostar muito e ser uma terapia para mim.
Mas eu sempre gostei muito de cantar, né? Sempre fez parte do meu lazer. E eu cheguei a perder a minha voz. Fiquei afônica por conta da situação toda. Hoje eu tenho até dificuldade de cantar, mas graças a Deus eu tô conseguindo falar. Eu tô conseguindo comer, eu tô conseguindo beber água. Então tudo isso são milagres, né? E quando eu achei que estava tudo perdido, Deus e Jesus, que é o médico dos médicos, me segurou. E eu sei que Ele há de me segurar e segurar todos nós. E muitas vezes, eu que passo por isso, né? E vejo relatos de pessoas no seguinte sentido assim, eu passei pelo câncer, estou curado, venci. Deus me salvou, Deus. Mas e quem não obtém essa cura do corpo? Deus não agiu? Deus age com todos nós, só que cada um tem um plano. Deus tem um plano para cada um. Só que a nossa visão humana é muito limitada. Então não existe nem vencedor, nem perdedor. Todos nós que estamos aqui para vencer a nós mesmos e acreditar que nós não estamos sozinhos. E quando eu falo isso para vocês, eu falo primeiro para mim, porque eu também sinto medo, eu também não tenho paciência. Então, quando vem uma situação de saúde, ela vem também para isso, para nos deixar mais humildes, mas para trabalhar a nossa fé, a nossa paciência, o nosso bom ânimo. Então, eu não estou aqui para falar nada miraculoso, nem nada que já não tenha sido dito pelo nosso mestre. Eu só estou aqui, que é um canal que eu tenho usado de cura para mim mesma e talvez, quem sabe, para ajudar pessoas que estejam passando pela situação que eu passo, de saúde, ou que estejam desanimadas por alguma situação, porque tem tantas situações na vida desafiadoras, né? E é isso. Segue com ânimo, sabendo que Deus está contigo, que Jesus não vai te soltar, que a sua vida pode estar uma bagunça, que você pode não estar entendendo nada, mas tem uma força maior que está te segurando e olhando por você. Porque o universo, ele não foi criado do caos. O universo é extremamente organizado. E nós fazemos parte desse universo. Nós somos filhos de Deus. Deus é justiça, amor e misericórdia. E Ele é mais misericórdia do que justiça. Porque todos que estão neste planeta, todos nós somos devedores. Em graus diferentes. Todos nós, no fundo, somos doentes. Quando não somos do corpo, somos da alma. Mas todos nós somos doentes da alma. Porque senão não estaríamos aqui. Então vamos começar a refletir sobre o porquê a gente está aqui. Porque a gente não tem uma visão espiritual da coisa. A gente vive como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Como se nós fôssemos corpos de carne, simplesmente. E na verdade nós somos espíritos imortais. Então, o que a gente tem feito do tempo que nos é concedido aqui nesse planeta Terra? O que de bom a gente tem deixado? O que de bom a gente tem feito por nós e pelo nosso próximo? De produtivo? Como a gente tem usado o nosso tempo? Como a gente tem usado as nossas redes sociais? Quem são os nossos ídolos? O que a gente tem mostrado para os nossos filhos? No mundo onde se exalta tanto o consumismo, tantas coisas que, quando a gente para analisar,
elas de fato não são necessárias para a nossa vida. Não são necessárias. A gente precisa de muito pouco para viver, gente. Só que, infelizmente, a nossa sociedade está adoecida. Os valores estão invertidos. Então, praticamente, a gente vive numa selva mesmo. É cada um por si, Deus por todos. Mas em algum momento, isso vai precisar mudar. E, na verdade, nós estamos em plena transição planetária. Quem tem olhos de ver, que veja. E quem tem ouvidos de ouvir, que escute. Já está sendo separado o joio do trigo. E qual lado você vai escolher? O lado do joio ou o lado do trigo? Né? Porque o planeta ele está evoluindo. E a humanidade, será que está evoluindo junto com o planeta? Será que você, será que eu, será que nós estamos evoluindo? Para que possamos ter o nosso passaporte de retorno para cá, né, dentro da visão espírita. Então é algo que a gente precisa pensar, né? E eu não tô falando de religião não, tá? Cada um tem a sua religião e cada um tem que ser respeitado naquilo que acredita. Tô falando só na minha visão. O importante é a gente fazer o bem. A gente está aqui para fazer o bem, para usar o nosso tempo para praticar o Evangelho de Jesus. Entende? Então, é isso que eu queria passar. O vídeo acabou ficando longo demais, porque nada aqui é planejado. Não existe roteiro. Eu vou falando e falando. E não tenho o costume de fazer isso, comecei agora. Mas eu espero que eu possa ajudar muitas pessoas, de alguma forma. Porque todos nós somos instrumentos de Deus, de Jesus. A gente não é nada mais além disso. Apesar de sermos extremamente importantes para Deus. Porque somos filhos de Deus. Criação de Deus. Então que a gente possa se olhar mais dentro da visão espiritual. Que um dia a gente vai embora. E o que a gente deixou? Que mensagem a gente deixou? O que a gente realmente fez? O que a gente vai levar conosco? Porque nada aqui é nosso, nem o nosso corpo. E o que a gente vai levar de nosso, dentro do nosso coração? O que a gente vai levar de atitude? O que a gente vai mostrar para Jesus na hora que a gente for chamado? Vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar nisso, vamos passar isso para os nossos filhos, que são o futuro dessa humanidade. E que são responsabilidade nossa, são nossos tutelados. Então é isso. Um beijo para cada um de vocês que ficou até aqui. E se esse conteúdo fez alguma diferença na vida de vocês, que vocês possam se inscrever no meu canal, que é tão pequenininho ainda, curtir e compartilhar. Um beijo para cada um de vocês e que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês.